Reverendíssimo Padre Estevo, nosso vigário paroquial, reverendos diáconos, reverendas irmãs Josefinas, irmãos e irmãs que celebram conosco esta noite santa do nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Talvez alguns levem esta celebração em conta como um aniversário. Não se trata do aniversário de Jesus, mas se trata da manifestação do amor de Deus por nós. Por isso Ele veio ao nosso encontro, por isso Ele se tornou o nosso Salvador, de tal maneira que esta é uma noite de alegria, é uma noite de luz, é uma noite de esperança, porque é a plenitude dos tempos que nós celebramos, e nela, diz o apóstolo Paulo, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher, nasceu sujeito à lei para remir os que estão sujeitos, principalmente à lei do pecado. A partir desta plenitude dos tempos, nós podemos dizer com o evangelista João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por que isto vai nos ensinar o apóstolo Paulo na segunda leitura que nós ouvimos hoje? Escrevendo a Tito, o apóstolo então diz, e isso é bem especial para nós nos dias de hoje, precisamos estar com os ouvidos atentos a esta mensagem. A graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. Por isso nós podemos voltar àquela ideia inicial, porque a noite de hoje é uma noite de alegria, é uma noite de luz, é uma noite de esperança, porque nos ensina São Paulo, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. Aquele que veio e que era promessa, e que a promessa se realizou, é chamado, na primeira leitura do profeta Isaías, de conselheiro admirável, Deus forte, Pai dos tempos futuros, príncipe da paz. De tal maneira que olhar para Jesus e celebrar o seu nascimento não é celebrar apenas um aniversário, mas a prova, ou celebrar a prova de que Deus nos ama, que rompeu todas as expectativas, porque para Deus nada é impossível, e se revelou a nós com grande amor. E o objetivo desta revelação é nos trazer a salvação. O evangelho que nós ouvimos hoje nos conduz a Belém. O evangelho fala do recenseamento, Maria e José foram até lá, era um costume, Belém era a cidade de Davi, e José era descendente de Davi, precisava fazer o recenseamento. Então, o evangelho nos conduz até Belém, onde Maria deu à luz o Filho de Deus. O ambiente em que esse acontecimento se dá é um ambiente de simplicidade, é um ambiente de pobreza. O Salvador do mundo não nasceu num palácio,
nasceu numa manjedoura, ensinando-nos assim, desde o início, que o poder de Deus se revela na humildade e no amor. O poder de Deus é transformador exatamente por causa disso, porque não persegue, porque não pisa nos outros, porque não é um poder que busca para si um projeto pessoal de grandeza, mas é um projeto de engrandecimento de outro. O que é infinitamente rico se fez pobre, se fez obediente, morreu numa cruz, dando a sua vida para que uma multidão de irmãos que esperam, que confiam, possam ter vida e vida em plenitude. Os anjos anunciaram aos pastores, ouvimos no Evangelho: hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Os pastores, simples trabalhadores, foram os primeiros a ouvir a palavra da Boa Nova. Isso nos lembra que o amor de Deus é para todos sem distinção. Talvez, se esse acontecimento tivesse sido realizado entre os nobres do povo, não tivesse tido tanta repercussão. Mas aconteceu entre os pastores, que são aqueles que põem a mão na massa, que trabalham para dar sustento aos príncipes, para dar sustento às pessoas de mais condições, até mesmo custando a própria sustentabilidade. Muitas vezes nem sequer tem direito a isso. Então, a salvação é para todos, é sem distinção. Deus se manifesta especialmente aos pequenos, aos humildes e aos que o buscam com o coração sincero. Neste mistério do Natal, que nós chamamos de mistério da encarnação do Verbo de Deus, nós contemplamos o grande amor de Deus pela humanidade. Pensamos que o Senhor esteve distante, mas na verdade, Ele não esteve distante. Ao contrário, Ele veio ao nosso encontro. Ele veio para perto. Veio experimentar a nossa condição frágil, para fazer a nossa condição frágil ser robustecida pela sua grandeza. Ele é o Deus conosco. Ele é o Emanuel, que caminha ao nosso lado, em nossas lágrimas, em nossas alegrias, em nossos sofrimentos. Ele é luz para as nossas trevas. Por isso, Ele pode nos ensinar que o reino dos céus é para os pobres, que são bem-aventurados os aflitos, que são consolados aqueles que confiam nele, que possuirão a terra os que promovem a paz e os que semeiam a justiça. Assim, o nascimento de Jesus nos desafia a viver com o mesmo espírito de humildade e de serviço. Estamos vivendo um mundo marcado por divisões. Olhemos próximo de nós, não precisa ir para os Estados Unidos, para a Ucrânia, para a Rússia, para a Palestina, nem para Israel. Olhemos para o Brasil. Estamos divididos. E o pior, divididos por causa de projetos políticos de poder, que beneficiam uns e prejudicam outros. Quando na verdade deveria ser uma coisa que pudesse engrandecer toda uma nação, toda uma população. Então estamos num mundo marcado por divisões, por egoísmo, por violência,
E aqui, nesse contexto, porque o príncipe que nós esperamos nasceu, e ele é o príncipe da paz, nós somos chamados a ser portadores da paz, anunciada pelos anjos no Evangelho. Disse o anjo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. A verdadeira paz começa quando nós abrimos o nosso coração para acolher Jesus e deixamos que Ele transforme nossas vidas. Hoje, somos convidados a nos ajudar, a nos ajoelhar diante do presépio e a nos perguntar: o que o nascimento de Jesus significa para nós, significa para mim? Cada um de nós aqui presente, eu estou disposto a abrir espaço na minha vida para Ele? Assim como Maria, José, os pastores, os magos que foram até lá, somos também chamados a acolher o Salvador, com fé e alegria, deixando que Ele renove a nossa esperança e nos conduza no caminho do amor. Nesta noite, que nós possamos orar, pedir ao Senhor que ela seja uma noite abençoada, para que nós possamos experimentar a alegria do Natal, e que o Senhor renove no nosso coração o nosso compromisso de viver como discípulos de Jesus Cristo, não sendo portadores de violência, mas portadores de esperança, não sendo portadores de notícias más e falsas, mas portadores de luz. E a luz é a luz do Evangelho, porque o Evangelho é a grande notícia que Deus dá ao mundo, é a notícia renovadora. Senhor, ao celebrarmos hoje aqui o nascimento do menino Jesus, recordarmos aquele fato nunca acontecido na história da humanidade, um Deus se aproximar tanto de nós, que nós possamos nos encher de paz, que a nossa vida seja repleta do amor de Deus, para que possamos espalhar a esperança. Hoje, inclusive, nós estamos abrindo o Ano Santo com o Papa Francisco, que abriu as portas da Basílica de São Pedro para o Ano Santo, o Ano da Redenção, que tem como tema exatamente isto: esperança. Que nós sejamos pessoas de esperança e portadoras da esperança para toda a humanidade, para as nossas famílias e para a cidade em que nós habitamos. Amém.